Boa noite a todas e todos. Muito obrigada pela presença, por vocês estarem aqui nos escutando. Como já foi apresentado, meu nome é Giovana, eu me formei em 1998 na Universidade de Brasília, em Ciência Política, e depois trabalhei acompanhando políticas públicas em Brasília, trabalhei no governo no final dos anos 2000, e depois fui fazer o meu mestrado, então, nessa matéria de políticas sociais e planejamento para países em desenvolvimento. Quando eu voltei, passei pelo setor privado, uns 3 anos, mas realmente o meu coração sempre bateu muito mais forte no setor público, quando então eu fiz um concurso público para o Ministério do Planejamento, para uma carreira que se chama Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. É uma carreira que é considerada transversal, porque os seus atuantes podem trabalhar em qualquer órgão do Poder Executivo Federal. Pode trabalhar no Ministério da Educação, da Saúde, da Economia, no CAD, em qualquer agência. No meu caso, eu fui para o Ministério das Cidades, fiquei lá alguns anos, trabalhei com o setor de saneamento e depois na Secretaria Executiva, acompanhando o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e o programa Minha Casa Minha Vida. Quando, então, fui convidada para assumir um cargo em Niterói. Então, eu fui cedida do governo federal para a Prefeitura de Niterói, no início dessa gestão, então, do prefeito Rodrigo Neves. Primeiramente, eu fui subsecretária de Modernização da Gestão. É uma secretaria, dentro da Secretaria de Planejamento. A gente tem, na Secretaria de Planejamento, modernização da gestão, controle e orçamento. Agora, a controladoria está separada, eu vou contar essa historinha para vocês também, direitinho, como é que a gente tornou a controladoria independente. E hoje a Secretaria de Planejamento cuida de planejamento, modernização da gestão e orçamento. E, então, desde março desse ano, eu assumi a Secretaria de Planejamento já em janeiro de 2015, aonde fiquei até março de 2019, quando me tornei secretária de Fazenda do município de Niterói. Então, essa é a historinha. E hoje, o que eu pretendo? Contar uma história, usar um caso. E por que o caso de Niterói é interessante? Porque, principalmente com relação à gestão fiscal. Nós saímos, em 2013, a Firjan faz um ranking de gestão fiscal dos municípios do Brasil. Em 2013, Niterói estava em 2.188 no ranking dos municípios do Brasil, no que tange a gestão fiscal. Em 2017, nós fomos para o 6º lugar no Brasil. No Rio de Janeiro, nós estávamos em 58, são 92 municípios no estado do Rio de Janeiro, e passamos a 1º lugar em apenas 4 anos. Então, o que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou contar um pouco uma história de modernização da gestão, da modernização da gestão fiscal, do aperfeiçoamento de instrumentos de transparência e planejamento. E, durante a minha fala, eu vou colocar vários exemplos da nossa interlocução no Executivo com a Câmara de Vereadores, porque eu fui informada que vários aqui são pré-candidatos à vereança, não necessariamente ao Executivo. Então, é muito importante vocês conhecerem com mais profundidade os meandros do Executivo e aonde que a gente pode observar, e eu vou colocar para vocês, a atuação no Legislativo ela pode ser bem efetiva e, eu diria, até determinante. Então, eu vou começar contando uma história e, no final, vou falar um pouco Vocês foram a esse seminário grande de reforma tributária no sábado, que eu já soube que houve. Vou falar, então, dos principais impostos do município, né, quais são os mais relevantes para a nossa receita, e vou falar também dos nossos instrumentos de execução orçamentária, que é a forma que a gente executa a despesa. Ok? Então, eu preparei uma apresentação que eu vou discutindo o nosso caso de Niterói e vou dizer, então, por que eu considero importante vocês conhecerem a forma que nós fizemos lá. Esse é um slide que diz como Niterói é. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer. Conhecer o município que vocês estão pleiteando fazer uma atuação política. Ah, Giovana, mas isso é óbvio, eu nasci aqui, morei minha vida inteira. Não. Nós não estamos falando do conhecimento de impressão, de visão, de valores. Nós estamos falando de indicadores. Olhar territorialmente a sua cidade ou o seu município,
ver quais são as áreas que têm maior cobertura escolar, qual é a cobertura de saúde, quais são as características de cada distrito, qual é o IDH, qual é o PIB da sua cidade, quais são os municípios parecidos com o seu, para que você possa fazer uma comparação de desempenho. Porque, às vezes, a gente, quando está no município, mesmo a gente lá em Niterói, que é um município que é na região metropolitana, ele fica ali envolvido com muitos municípios em volta, não tem nem fronteira com São Gonçalo. Atravessa uma rua, já está em São Gonçalo, atravessa uma ponte, está no Rio de Janeiro, atravessa um morro, está em Maricá. Mas, ainda assim, a gente no município parece que ele é o centro do mundo. Então, é muito importante nós compararmos o desempenho do nosso município com municípios semelhantes, que não necessariamente são os nossos vizinhos. No nosso caso, em Niterói, a gente constrói o que a gente chama de agrupamento de municípios, onde a gente compara os nossos indicadores, os nossos resultados, com outros municípios do Brasil. Porque aí a gente não pode comparar só com São Gonçalo, porque são características muito diferentes, com Maricá, que é uma cidade muito menor. Então, a gente faz um agrupamento, que nesse agrupamento, por exemplo, vou contar como é o nosso, para vocês conseguirem construir o de vocês, no caso da cidade de vocês. O nosso tem Santos, Campinas, Florianópolis, Fortaleza, Juiz de Fora. São os municípios que nós elegemos como os municípios, o agrupamento, para a gente comparar os nossos resultados de política pública. Então, eu trouxe aqui essa primeira informação, que tem as informações de Niterói, com as minhas constatações em relação à minha cidade, e digo para vocês, esse é o primeiro dever de casa como atuação política, conhecer os indicadores e as características da sua cidade. Então, vou contar um pouquinho da nossa história, como que a gente assumiu em 2013 a gestão. Nós tínhamos um passivo de 573 milhões, um resto a pagar de 100 milhões e uma folha de pagamento de dezembro atrasada, que à época era de 40 milhões de reais. Então, nós tivemos que ficar juntando ali até o dia 7 de janeiro para conseguir fechar, então, a folha de dezembro. Certeza absoluta que isso acontecerá com todos aqui, tá, pessoal? Pela situação fiscal da grande maioria dos municípios do Brasil, é muito provável, sim, que tenha que se contar moedas para fechar a folha de pagamento de dezembro no primeiro dia da próxima legislatura, da próxima gestão, em janeiro de 2021. Eu vou usar o período de Niterói de 13 a 16, que é um período que a gente está muito parecido com a larga maioria dos municípios do Brasil. E depois, no finalzinho, eu vou contar para vocês o que aconteceu já em março de 2017, que mudou um pouco essa configuração nossa da questão fiscal. Então, vamos lá. A gente teve um aumento significativo da dívida consolidada do município, que subiu de 67 para 433 milhões em apenas 4 anos. O que isso quer dizer, gente? Um passivo de 573 milhões, na linguagem coloquial, o seguinte: não se pagava a empresa de lixo há 10 meses. Então, a empresa fornecedora senta na mesa nos primeiros 15 dias do governo e fala assim: nós vamos parar de recolher o lixo da cidade. É assim que acontece. Aí você senta com a empresa, conversa, transmite segurança e diz que não, vamos renegociar a dívida, quanto que vai ser, passa pela procuradoria, atesta a dívida, divide aquilo em 18 vezes, passa a pagar, além do mensal que você tem que pagar para a empresa, a dívida. Então, é assim que a gente vai sanando dívida. Para vocês terem ideia, o ano de 2018, o ano passado, foi o primeiro ano, desde 2013, que a gente não pagou mais dívida com a empresa de lixo, de tamanha que ela era em 2013. Nós passamos a pagar, no primeiro ano, nós pagamos 9 meses. Aí fez mais uma dívidazinha de 3 meses, que a gente teve que dividir no ano seguinte de novo. Aí, no ano seguinte, nós pagamos 10 meses. Aí fez mais uma dívidazinha que no ano seguinte a gente teve que dividir e pagar de novo. Então, fomos organizando isso tudo. Agora, é muito importante tirar esses esqueletos todos do armário, atestar, evidentemente, se aquela dívida existe, ela está correta, ela é verdadeira, correto? E, negociar nos melhores termos para a administração pública. A gente tinha um absoluto desconhecimento do que acontecia na gestão da prefeitura. Para vocês terem ideia, não tinha um sistema de protocolo no município. Então, você entrava com um processo no urbanismo, quando ele ia para a fazenda, ele mudava de número. E aí ia para a procuradoria, era outro número. Então, era impossível o cidadão acompanhar aonde é que estava o pleito dele. E tinha aquela figura do carregador de processo, porque você não achava os processos. Cada órgão tinha um protocolo, tinha uns que
caderninho. Era assim que funcionava. Sistemas desintegrados de folha de pagamento e nem o sistema de execução orçamentária e financeira existia. Ou seja, você não sabia se tinha disponibilidade orçamentária para você fazer uma despesa, empenhava ali no processo e nem abatia de um total para saber se tinha recurso, se tinha saldo para você fazer aquela despesa. Era assim que funcionava, né? Mais ou menos. Que era assim que a gente encontrou a prefeitura e para Niterói. Que todo mundo fala, mas Niterói. Aí todo mundo fala, imagina. Pois é, imagina. Para vocês terem ideia, a primeira compra da Secretaria de Fazenda foi um rolinho daquelas máquinas de calculadora, não tem aqueles rolinhos brancos, de papel? Foi a primeira compra da Secretaria de Fazenda. A contabilidade era fechada numa planilha de Excel. E a gente estava, naturalmente, no CALC. Eu não sei se vocês conhecem o CALC. O CALC é um cadastro que o Ministério da Fazenda tem, que incorpora várias licenças que você tem que ter no todo o governo federal. Se você está em dia com a Previdência, se você está em dia nas áreas de licenciamento ambiental, se você está em dia com a Caixa Econômica Federal, com seus convênios, com as prestações de contas. É um cadastro enorme que envolve uma série de informações. É o famoso CALC. O CALC, gente, é o Serasa das prefeituras. Quem está no CALC não consegue pegar recurso emprestado e nem consegue fazer empréstimo internacional, muito menos fazer empréstimo internacional. Nós estávamos no CALC já há 6 anos. Por quê? Porque a gente não conseguia nem mandar os balanços que a Lei da Responsabilidade Fiscal determina, que eu vou falar deles hoje ainda, mais para o final, porque a gente fechava todos os números numa planilha de Excel. Então, quando demorava 6 meses para consolidar a contabilidade da prefeitura, quando de 4 em 4 meses a gente tem que ir lá na Câmara de Vereadores apresentar o nosso relatório de execução financeira. Então, vou apresentar eles para vocês aqui no final. Então, quais foram as nossas prioridades de atuação? Criar um planejamento estratégico com monitoramento de resultados, modernizar e melhorar a eficiência na gestão, fazer uma gestão fiscal responsável e criar transparência e atendimento ao cidadão. Sem transparência e um bom atendimento ao cidadão, principalmente transparência, não adianta nada você fazer os outros, porque se você não tá, as outras questões, se você não tem a quem responder, você vai fazer uma boa gestão fiscal para quem? Para quê? Então, a transparência ela é fundamental. E vocês que vão trabalhar no Legislativo, é o grande nicho, é forçar a transparência, criar transparência. E eu vou mostrar aqui quais foram os instrumentos que a gente utilizou para cada uma dessas atividades. Primeiro, a questão do planejamento estratégico e de monitoramento de resultados. Primeira coisa que nós fizemos foi construir um grande planejamento estratégico de longo prazo para a cidade. Foi um planejamento participativo, aonde nós escolhemos, aqui, fizemos um grande seminário com mais de 2.000 pessoas, com consultas na internet e entrevistas também com um público mais focal, com formadores de opinião da cidade, para criar, então, o nosso planejamento estratégico. A partir de 2013, então, criamos um núcleo de gestão estratégica que acompanha os projetos, eu vou explicar direitinho quais são, do planejamento estratégico, e mensalmente fazemos, aliás, trimestralmente, fazemos essa reunião aqui, que sexta-feira da semana passada foi a 32ª, onde o prefeito monitora a cada 3 meses o andamento de todas as metas. Desse grande planejamento estratégico aqui, que é um planejamento da cidade de Niterói, deixa eu apresentar ele aqui para vocês, ele está aqui. Nós tiramos 7 áreas de resultado, está vendo? Niterói organizada e segura, Niterói saudável, Niterói escolarizada e inovadora, próspera e dinâmica. Por que isso é importante, pessoal? Porque você dá uma visão de futuro, uma convergência de interesses para onde todos querem chegar. Repare, a gestão fiscal, a gestão das finanças, ela não é um fim nela mesma. Ela existe para cumprir propósitos. Ela existe para fazer entregas. Então, é necessário, e principalmente vocês que vão estar no Legislativo, conhecerem qual é o plano de governo, qual é o propósito, a que se propõe cada uma das decisões. Conhecendo os propósitos, vocês vão poder acompanhar, cobrar, para que todas as ações que o governo esteja tomando estejam convergentes para aquilo que ele está se propondo, ok? Ele não fica rodando em círculos. Vocês têm que saber para onde as coisas estão indo,
para que vocês possam, então, cobrar as atitudes para a convergência dessas decisões e dessas ações. Nós temos essas áreas de resultado, depois eu vou voltar lá naquele outro slide, mas aqui eu quero mostrar para vocês os nossos equipamentos que foram todos implantados ou melhorados, aperfeiçoados, a partir dessas áreas de resultado que foram decididas no planejamento estratégico. O que eu queria trazer mais uma ferramenta? A partir dessas áreas, em cada gestão, tanto de 2013 a 2016, quanto de 2017 a 2020, nós criamos uma carteira de projetos estratégicos. No primeiro mandato, foram 32 projetos estruturadores. Esses são os projetos que não podem deixar de ser implementados na gestão. Eles são complexos e eles transformam os indicadores da cidade. É isso que faz eles serem projetos estruturadores, porque eles transformam os indicadores para que a gente consiga chegar naquela área de resultado que eu apresentei para vocês. Escolarizada, inovadora, Niterói próspera e dinâmica, Niterói saudável. Então, nós selecionamos esses projetos, o prefeito criou o núcleo de gestão estratégica, que fica dentro do gabinete, aonde esses projetos que são implementados por gerentes que estão espalhados em toda a prefeitura, na saúde, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, na Secretaria de Educação, e nesse núcleo de gestão estratégica há uma interlocução direta com cada um desses gerentes, onde a gente fala, olha, eu estou com um problema na empresa de obras, eles não estão entregando o meu centro de diagnóstico por imagem a tempo. O núcleo de gestão estratégica atua junto à empresa de obras para que a empresa, então, cumpra os prazos e a gente consiga, então, ter uma fluidez na implementação da política pública. É um núcleo que ajuda na implementação dos nossos projetos estratégicos. E, por último, esse assunto é bem interessante, porque funciona mesmo quase como uma empresa privada. Quem já trabalhou acompanha meta, acompanha indicador setorial dentro de uma empresa. Como é que funciona? Todo ano, em dezembro, o prefeito estabelece, junto com os secretários, as metas para o ano. Olha, 31 de dezembro do ano que vem, você tem que ter me entregue isso. A gente, no primeiro mandato, fez... eram 5 metas para o ano. Uma era de ajuste fiscal, ou seja, melhoria da arrecadação ou redução de despesa do órgão. Esse é por órgão, né? Por secretaria, por empresa pública. Então, uma era de redução de despesa ou aumento da receita. Uma era de melhoria de gestão, implementação de sistema, implementação de regimento interno, de organograma. E os outros 3 eram da área finalística, daquela secretaria, ok? E nessa reunião nós acompanhamos o percentual de execução de cada uma dessas metas, são colocados prazos, identificados gargalos, para que a gente ultrapasse as dificuldades e consiga também anualmente entregar essas metas. O que eu gostaria também de trazer como experiência, que eu acho fundamental para vocês que vão para a prática, é a questão do plano de 100 dias e da transição de governo. Nós, no início das 2 gestões, trabalhamos com o plano de 100 dias. Já no final da gestão anterior, sentamos e procuramos, além da meta anual, o que tinha que ser entregue nos 3 primeiros meses da gestão. Isso é fundamental para trazer ritmo de entrega, ritmo de implementação e também fazer com que o dirigente se aproprie da sua secretaria, das suas informações, já para fazer essas entregas logo no início do ano seguinte, ok? Bom, tivemos um planejamento, um PPA participativo, que eu vou falar dele mais para frente, quando eu estiver falando do PPA, das normas, né, de planejamento da administração pública segundo a Constituição Federal. Temos um PPA e nós construímos um PPA de uma forma um pouco diferente, já o nosso PPA que nós criamos no nosso governo, né? Ouvimos a sociedade, apresentamos o planejamento estratégico, incorporamos um novo planejamento, e ali a nossa carteira de projetos de 2017 a 2020, que são os equipamentos. Esse aqui é o sisteminha que a gente usa no núcleo de gestão estratégica para acompanhar o andamento dos sistemas. E agora eu vou falar um pouquinho como é que foi a nossa experiência de modernização da gestão. Não tem muita regra quando a gente se depara com determinados problemas. Eu me lembro, no final de dezembro de 2013, quando já estava resolvido que eu ia para Niterói e ia ser subsecretária de modernização da gestão,
Eu estava encaixotando, enfim, estava tudo certo, e aí minha mudança ia 6 de janeiro de 2014 para Niterói. E aí o telefone toca, era então secretária, minha colega de carreira, e fala, Giovana, eu preciso de você aqui amanhã. Eu falei, não, Patrícia, eu vou chegar aí dia 6, estou pensando em começar dia 20, 25, eu faço minha mudança, arrumo minha casa. Ela falou, não, Giovana, a prefeitura pegou fogo. A gente precisa resolver esse assunto agora, eu preciso de você. Então, o que aconteceu? De 31 para 1º de dezembro de 2013 para 1º de janeiro de 2014, o prédio da prefeitura pegou fogo. Logo depois da festa de Réveillon. Foi todo mundo para casa e 4 horas da manhã pegou fogo a prefeitura. Aí esvaziamos o prédio e tínhamos que abrir o orçamento no dia 8 de janeiro. Aí a gente falou, gente, se a gente abrir de novo esse orçamento sem um sistema de execução orçamentária e financeira, é mais um ano que a gente vai perder de controle da despesa. E a gente já tinha um sistema que era de software livre, que já estava sendo avaliado pelo então secretário de Fazenda e pela secretária de Planejamento. Chamamos o pessoal do sistema e falamos assim, vem cá, dá para implantar já? Ninguém da prefeitura conhecia o sistema. Só o secretário de Fazenda e a secretária de Planejamento estavam avaliando se o implantar. Ele falou, olha, dá, eu migro aqui o orçamento todo para o sistema e a gente já pode começar a executar 2014 dentro do sistema. Porque não tinha informação nenhuma, entendeu? Você não sabia quanto que já tinha, se o percentual que tinha executado uma determinada área, em quê, se estava indo para investimento, para custeio, para pagar pessoal, não tinha a menor ideia de como é que fazia. Aí ele falou assim, dá. A gente falou assim, então tá, então vamos fazer. Aí como que a gente fez? A gente já abriu o orçamento de 2014 dentro de um sistema. Ninguém sabia operar o sistema. Aí o mundo ia acabar. Ah, vai acabar o mundo, as pessoas vão ficar sem remédio, vai todo mundo descer o morro, vão destruir, quebrar a cidade. Aí bancamos, a liderança bancou e falou assim, eu vou implantar esse sistema. E aí nós criamos um bunker dentro da Secretaria de Fazenda com 10 computadores e todo mundo que precisava empenhar, comprometer recurso, pagar, liquidar, ia lá, aprendia a fazer no sistema, a gente criava uma ficha de acesso, o dirigente dava o acesso para a pessoa, qual era a amplitude de acesso ao sistema que ela podia ter. Criamos ali uma força-tarefa, abrimos o sistema de 2014 já, o sistema orçamentário e financeiro dentro desse sistema modernizado. E ali, já a partir de 2, 3 meses, nós já tínhamos relatórios gerenciais, já tínhamos boletins gerenciais de quanto tinha sido executado de cada órgão, o que tinha sido executado para cada projeto, quanto que valia tal coisa, quanto que se já reservava todo o recurso de pessoal. Então, assim, mudou, parecia que colocou uma lente em cima da gestão. Por que eu estou contando essa história? Vou tirar esse cara. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque, da mesma forma que eu falei para vocês que é importante vocês conhecerem a cidade, é importante vocês conhecerem a máquina também e os números. E sem um sistema eficiente, que coloque uma lente, coloque luz sobre a gestão, vocês também não vão conseguir tomar decisão, porque vocês não vão conhecer as informações. Você precisa ter as informações, as tabelas, os dados para tomada de decisão. Então, é muito importante que se organize. Gente, a desorganização, eu fiquei convencida disso, ela tem um papel. Não é possível, entendeu, que as coisas sejam tão desorganizadas assim à toa. E não é fácil vencer a desorganização. Não pensem. Eu mesma, quando eu fui convidada para ir para Niterói, eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia que não tinha protocolo, que a minha tarefa era era implementar a modernização na cidade. Mas, gente, é muita reação que você encontra, porque as pessoas são ciosas das suas informações, então há que se vencer barreiras culturais, há que se vencer barreiras educacionais. Nós ensinamos muita gente a mexer no mouse. O pessoal falava, Giovana, isso não é problema de sistema, isso é problema que a pessoa não sabe mexer no mouse. E nós capacitamos as pessoas. Então, são muitos os desafios, mas é preciso vencer todos eles, porque é fundamental para fazer qualquer gestão o conhecimento das informações. Então, nós implementamos, treinamos cerca de 2.000 usuários, no final das contas, já temos mais de 10.000 externos que consultam,
Enfim, captamos eles todos para a gente ter a possibilidade de, então, avançar na gestão. Tentando passar aqui. Você pode me ajudar? Ah, tá, pronto. Além disso, né, o que a gente trabalhou? Com a modernização tecnológica, porque o parque também era muito atrasado, então tivemos que comprar computadores, arrumar a rede lógica elétrica. E aí, como que nós fizemos? A gente estava duro, né, gente? Não tinha dinheiro nem para pagar a empresa que coleta lixo. Então, você competir com escola, competir com compra de remédio, com coleta de lixo, para modernizar a gestão, é muito difícil. Nós procuramos uma linha no BNDES, que se chama PIMAT, que tem até hoje, que é o Programa de Modernização da Administração Tributária, mas ela não serve só para tributo, ela serve também para a modernização da gestão, chama PMAT. E, dependendo do valor que você vai tomar, você pode tomar direto na Caixa no Banco do Brasil, não precisa ir ao BNDES. O nosso valor, que era um pouco mais alto, nós tratamos diretamente com o BNDES, mas não era necessário. Então, você faz um empréstimo para conseguir melhorar a gestão. Isso é fundamental, porque dificilmente você vai conseguir tirar dinheiro do seu orçamento que está competindo para assuntos finalísticos da prefeitura. E ali, se você faz uma modernização da gestão bem feita, ela paga o empréstimo 10 vezes, 5 vezes, 20 vezes o que você se apropriou, do que você pegou emprestado. A gente está quitando agora o nosso empréstimo do BNDES. É um empréstimo de longo prazo, mas a gente já resolveu quitar, que depois, mais para frente, eu vou explicar para vocês o porquê. Aí criamos, olha só, depois de 3 anos, essa sala de monitoramento, na sala do prefeito, que tem essas televisões aqui que vocês estão vendo. Ó. Isso aqui é empenhado, liquidado e pago por secretaria, por órgão. Esse aqui é o andamento dos projetos estruturadores dentro do NIT-GO, esse é aquele sisteminha que eu mostrei para vocês, o que está avançado, o que está atrasado, o que está no prazo. Isso ele fica vendo. Isso aqui é um sistema de defesa civil, isso aqui são as câmeras que eu vou mostrar também do nosso centro integrado. Pode passar. Por favor, pode passar para a próxima. Esse é um sistema de georreferenciamento que nós contratamos também para formular a política pública e acompanhar as principais políticas na cidade. Pode passar. Pode passar a próxima. Aí, ótimo. Isso aqui foi duas atividades de modernização que eu gostaria de ressaltar para vocês, que é muito importante, e na Câmara de Vereadores é uma coisa muito boa de se cobrar, do Poder Executivo. O primeiro é conhecer a eficiência dos processos, ou seja, quem compra, toda a secretaria faz compra ou só a Secretaria de Administração? Quem faz concurso, toda a secretaria faz ou só a Secretaria de Administração? Qual é o tamanho da sua organização direta, sua administração indireta, e qual é o tamanho da sua administração indireta? Isso traz consequências importantes para a execução da política pública, se você tem muitas empresas no município, ou se tudo é executado pelas fundações ou pela administração. Então, é muito importante vocês conhecerem os processos, como que as coisas acontecem dentro dessa estrutura organizacional que eu estou falando para vocês. Às vezes, um organograma do governo já traz muita transparência e muita luz para o que está acontecendo. Nós elaboramos, além do organograma da prefeitura, criamos regimento interno e organograma para 10 maiores secretarias. Isso daí foi fundamental para atribuir ao cargo uma função, para dizer quem é responsável por fazer o quê, porque aí você tem condição. Quem é responsável por fazer o quê? De cobrar. Você tem que fazer isso. Essa pasta é responsável por isso. Esse departamento dentro dessa pasta é responsável por essas atividades. Então, isso é uma coisa excelente de se cobrar quando se está no legislativo. Quem é responsável por fazer o quê? Porque há sobreposições de função, acontece o deixa que eu deixo, e os assuntos, às vezes, ficam descobertos e você não tem como prestar contas. Tem um conceito interessante que vale a pena, provavelmente vocês já falaram disso aqui,
que é do accountability, né? Accountability vertical, accountability horizontal, que é você prestar contas. Ele não é uma questão só contábil, o accountability. É a possibilidade de você criar responsáveis, criar responsabilidades. E, para isso, é preciso que esteja bem definido e bem claro quais são as atividades de cada um. Pode passar para o próximo. E aí, no final, já, no começo de 2017, nós lançamos a nossa Escola de Governo e Gestão, criamos lá dentro da Prefeitura de Niterói. Ela não tem um prédio, ela não tem um monte de sala e não tem cargo. Ela, na verdade, tem 2 ou 3 cargos só relacionados a ela. Ela é toda virtual, a gente usa os espaços da cidade para as aulas, porque senão eu vou ter que ir lá, voltar outro dia, eu estava super atarefada. Ela falou, eu vou tentar, não tem nada funcionando direito, um mau humor. E eu sempre uso o exemplo dessa servidora, ela está lá até hoje. E aí ela estava mal-humorada, me destratando, eu pensando assim, nossa, mas eu vou ter muito trabalho. Era exatamente o que passava na minha cabeça. A quantas eu virei e perguntei assim, e como é que foi aqui o impacto do incêndio para o seu setor? Os olhos dela encheram d'água. E ela falou assim, olha, secretária, aqui a gente trabalha com todas as dificuldades. Mas, graças a Deus, a gente não perdeu nenhum documento. Emocionada. Então, olha o poder que essa servidora não tinha. Se a gente trouxesse ela para o lado da gente. E foi o que aconteceu no decorrer do tempo. Foi muito difícil no começo convencer as pessoas da importância, mas no momento que elas começaram a se beneficiar dos resultados, elas viraram as grandes defensoras e as grandes apoiadoras. Hoje ninguém mais questiona o valor que foi a modernização da administração lá na prefeitura. Mas é preciso encontrar essa força nas pessoas, essa força que move elas. Alguns não têm, naturalmente, por diversas razões. Mas quem tem, vale muito a gente puxar para o nosso lado. Vamos lá. Pode passar. Para o próximo slide. Agora vamos falar da gestão fiscal, que é aí a nossa menina dos olhos e talvez hoje seja o nosso principal assunto aqui. Eu gostaria que vocês todos anotassem as perguntas. Eu gosto de fazer aula bem conversada, mas hoje, por causa dessa questão da transmissão com a internet, a gente vai fazer a conversa mais para o final. Pode passar. Aqui é o MAC, tá, gente? Só para vocês conhecerem. Vão a Niterói, é lindo, tem muitas coisas bonitas para ver. E aqui é um pequeno relato da dificuldade, em novembro de 2016, dos municípios pagarem os salários, dos municípios do Estado do Rio de Janeiro pagarem salários dos funcionários. O Estado do Rio de Janeiro, vocês tiveram a oportunidade de acompanhar meio de longe, com a crise dos royalties do petróleo, quer dizer, uma diminuição no preço do barril, uma crise cambial, desvalorização do câmbio, o Estado do Rio tornou-se muito dependente dos royalties do petróleo, inclusive para pagar a Previdência. Então, quando teve essa crise de receita, o município entrou em colapso, parou de pagar fornecedor, parou de pagar salário, fechou equipamentos como restaurante popular, como unidades de pronto atendimento, bibliotecas, parque, todos foram fechadas por causa dessa crise de dependência dos royalties. Mas a questão mais grave mesmo foi a questão do não pagamento de salários de funcionários na ativa e de servidores aposentados. Isso, gente, assim, é um relato que me dava forças todos os dias para fazer uma política fiscal ajustada. Porque o município e o Estado não tem cheque especial. A União tem. A União emite título, emite moeda. Estado e município é o que tem na conta para pagar. É o que tem para pagar. Então, às vezes, a gente contava 30 milhões, fechava assim, contando centavo para pagar folha. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho como é que é esse processo decisório da gestão fiscal e falar, naturalmente, de uma possibilidade de alavancagem, mostrando aqui os números finais de Niterói. Mas, só para relatar isso para vocês, município não tem cheque especial, Estado não tem cheque especial. Se não tem na conta, não paga salário. Então, é muita responsabilidade para você dormir com ela toda noite. Então, vou contar o que a gente fez para ter uma relativa tranquilidade. Nós nunca atrasamos um dia de salário lá, em 7 anos. E nós adiantamos a primeira parcela do 13º, todos os anos nós pagamos em julho.
e fizemos reajustes de salário todos os anos. Alguns anos não foi possível repor a inflação. Não foi possível. A gente deu metade da inflação, por exemplo. Teve ano que a gente teve inflação de 7%. A gente não teve como repor essa inflação no reajuste. Mas não teve mesmo, porque se desse, não ia pagar o 13º. E eu vou contar para vocês como que a gente organiza esse processo decisório, para vocês verem se vocês concordam ou se vocês discordam. Vamos lá. Pode continuar. Como que, então, se dá o nosso planejamento fiscal lá na nossa experiência? Primeiro, com sistemas de informação, que eu já relatei para vocês rapidamente como que a gente construiu. Com transparência, dados fidedignos, informações simplificadas e abertas à população. Práticas, pacto fiscal, comissão de programação financeira e gestão fiscal e controle das despesas. E relatórios resumidos de execução orçamentária e relatórios de gestão fiscal. Esses são os nossos principais instrumentos. Vamos passar para eles, eu vou detalhar cada um deles para vocês agora. Vamos lá. De 2013 a 2016, qual era a situação que a gente encarou? Aquela situação de alto nível de endividamento de curto prazo, dívidas com fornecedores, salários de dezembro ainda que a gente não tinha condição de assumir. E aí fizemos ali uma primeira auditoria e o prefeito publicou mais de 50 decretos, entre decretos e leis, para a organização fiscal do município. O que foram essas medidas? Criação da Comissão de Programação Financeira e Gestão Fiscal, fiscalizações, racionalização de uso da telefonia, suspensão de atos que criavam despesas obrigatórias, criação de uma comissão para auditoria da Previdência, fizemos também um recadastramento de todos os servidores da Prefeitura, com foto e etc. E alteramos também algumas competências da Secretaria de Planejamento. Normalmente, tem um mato alto para você cortar. Quando muda uma gestão, assim, você precisa colocar uma lupa muito grande. Coloca a lupa nos contratos, nas despesas. Normalmente, tem um mato alto. Depois que você faz esse primeiro ajuste inicial, começa a ficar mais difícil de você racionalizar e criar uma economia. O que a gente fez na segunda gestão? A gente criou o Pacto de Compromisso com a Gestão Fiscal. Eu vou explicar direitinho cada um desses instrumentos depois, que tem esses numerozinhos do lado. Os informes semanais de execução orçamentária e o Plano Niterói Mais Resiliente. Vamos lá para a criação da CPF-GF. Pode passar. É uma comissão de programação financeira e gestão fiscal. Ela foi criada já em janeiro de 2013. Uma reunião semanal, que é o prefeito, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Administração e a Niterói Previdência, que é um grande consumidor da nossa despesa, da nossa receita, é a Previdência. Então, toda segunda-feira, a gente, na Secretaria de Planejamento, preparava a pauta dessa reunião e que constavam ali todas as solicitações de despesas acima de R$100 mil. Então, todas as despesas acima de R$100 mil que qualquer órgão da Prefeitura queria executar, passa pela comissão, até hoje. Então, isso deu uma possibilidade de você, primeiro, trazer todas as despesas para dentro do planejamento. Porque também cada um chega com uma ideia ótima, brilhante, está excelente. Só que hoje, gente, com essa fartura de informação, essa sobrecarga das redes sociais, das demandas, a tecnologia, a diversidade de oferta, as demandas elas chegam toda hora e por todo lado. O governante tem que ter clareza para onde está indo. Por isso que a atividade de planejamento é tão importante. As metas são tão importantes. Você consegue desenhar no tempo quais vão ser suas entregas. Então, ainda que alguém te cobre, um munícipe, corretamente, um cidadão corretamente, peça, poxa, eu queria a pavimentação do meu bairro agora. Você fala, olha, agora não vai ser do seu. Porque primeiro vai ser esse, depois vai ser esse, e depois vai... E foi assim que aconteceu, por exemplo, na região oceânica em Niterói. Então, você tendo um rumo, você consegue dialogar com a população sem se perder. Por que eu estou contando isso? Porque a CPF-GF ajuda a gente, essa comissão, a centralizar as despesas naquilo que é efetivamente prioritário, ok? Que é esse conjunto de metas que nós temos no nosso planejamento. E qual a outra coisa importante da gente colocar também, da CPF-GF? Todas essas despesas,
elas são previamente analisadas pelo controle interno. Eu vou contar a historinha do nosso controle. Em 2013, não existia Secretaria de Planejamento. Só existia uma secretaria que era o controle interno, desprestigiada, sem a menor voz junto ao prefeito, não tinha acesso nenhum. O que ele fez? Ele colocou a Secretaria de Controle dentro da Secretaria de Planejamento, que ficou uma secretaria forte, que coordenava essa CPF-GF. E o controle foi para dentro da CEPLAG, o que não é considerado uma boa prática. O controle deve ficar ligado ao prefeito. Nós chegamos lá, tá? Vou contar para vocês. Mas, num primeiro momento, ele trouxe para a CEPLAG o controle, e ali, todas as despesas de R$100 mil, o controle interno analisa, até hoje, antes de ser submetido à comissão. Então, você vê se a cotação de preço foi feita da forma correta, se você tem orçamento para aquilo, lá já há uma solicitação. E como que a gente controla isso? Nós não fizemos uma implantação de sistema? É na saída dessa reunião que a gente libera os empenhos. O sujeito solicita a despesa, o controle olha o processo, vê se o processo está bem instruído. Se tiver, a gente leva para a comissão aprova ou rejeita. Aprovando, eu volto para a CEPLAG, libero o empenho, devolvo o processo para o sujeito. A gente faz esse processo todo em 3 semanas, demorou um pouquinho a ajustar. Até os órgãos aprenderem a instruir processo, a gente criou checklist. Olha, processo de dispensa tem que vir assim, processo de contratação direta tem que vir assim, licitação acima do valor tal tem que constar essas informações. Demora um pouquinho para você ajustar. Em compensação, a gente tem muito pouco problema de processo mal instruído, nós temos bastante transparência, conhecemos com clareza as nossas despesas. Então, o controle aprovando é que o órgão político vai, então, avaliar ou não a despesa de acordo com a sua prioridade. Isso acontece até hoje, é assim, essa comissão, todo mundo fica ali na torcida, foi para a CPF-GF, não foi aprovado, tal. Hoje tem menos, porque o pessoal já está bem mais acostumado, mas no começo era muito sofrido, certo? Mas a gente tinha um controle na unha, só libera no sistema depois que a CPF-GF aprova. Vocês podem imaginar o quanto eu sou querida, né, gente, lá na prefeitura, né? Implantei sistema, botei CPF-GF. E na época da dureza, a gente rejeitava muita coisa, não tinha jeito, não tinha dinheiro para fazer tudo. Então, a gente estabelecia mesmo muita prioridade. Bom, o que mais que eu queria... Deixa eu deixar isso aqui. Colocar para vocês da CPF-GF. Não, acho que era isso. Depois vocês anotem as dúvidas que vocês tiverem, que a gente esclarece. Pode continuar. As atividades... olha aqui para vocês terem ideia. Em 2013, nós analisamos na CEPLAG 696 processos e submetemos a CPF-GF 580. Em 2014, analisamos 823 processos, submetemos a CPF. Chegamos a 2016, analisando 1.000 processos, 1.066, e levando a CPF-GF 773. Bom, eu ia contar a história do controle interno, né, que eu prometi. Bom, nós ficamos 3 anos com o controle dentro da CEPLAG. E a gente sabia que isso não era uma boa prática, principalmente porque a gente é que executava o orçamento. E o controle deve ser independente, submetido diretamente ao prefeito. Bem, com o tempo e com a profissionalização da prefeitura, nós sentimos a necessidade de uma carreira específica ali para a implementação de políticas públicas e o controle interno. Porque a gente trabalhava com cedidos, os valores dos cargos são muito baixos. Então, depois de bastante tempo, nós conseguimos, a Câmara de Vereadores aprovou a criação da carreira de analista de políticas públicas e auditor de controle interno da prefeitura. Então, a lei que cria a controladoria dizia, a partir da sanção da lei que cria a carreira de controle interno, está instalada a controladoria do município. Porque também a gente não queria que a controladoria separasse sem estar estruturada, né, para ela também não se enfraquecer de novo. Então, hoje, a gente tem carreira de analista de políticas públicas, que são geridos pela CEPLAG, que é uma carreira parecida com a minha federal, só que é para o município, pode trabalhar em qualquer órgão ali do município, já estão descentralizados, de fato, em alguns órgãos, e a carreira de auditor de controle interno, que fica dentro da controladoria. Então, a gente, num primeiro momento, puxou a controladoria para o planejamento, criou toda uma forma de fazer controle. Quando o controle, a cultura do controle estava forte,
a gente tornou a Controladoria independente de novo, por meio de uma lei que a Câmara de Vereadores aprovou. Foi fácil, gente, aprovar a lei? Foi fácil aprovar a criação da carreira? Não. Eu vou contar aqui do programa Niterói Mais Resiliente para vocês. Eles aprovaram umas coisas muito mais delicadas antes de aprovar a criação dessas carreiras. Então, é muito interessante observar, inclusive, a questão da transparência, enfim. É uma forma de poder, né, a informação. E, tradicionalmente, a Câmara de Vereadores tem a possibilidade de mandar o requerimento de informação, que é uma forma de exercer poder, onde você requer informação para o líder, para o dirigente do Poder Executivo, e ele é obrigado a prestar informação sob pena de improbidade. Só que a Lei de Acesso à Informação, ela dá esse poder a qualquer cidadão. Qualquer cidadão pode fazer isso. Então, de fato, é uma quebra de paradigma de poder. Então, vem o desafio aos novos vereadores em criar uma agenda de inteligência, e não só de deter informação. É o que eu vou fazer com essa informação. Porque a informação, pela lei de acesso, todos podem ter. Então, eu pego essa informação, critico. Como? Isso está aderente ao plano de governo do sujeito que foi eleito? O sujeito foi eleito para isso, mas ele está gastando com isso. Então, aí sim é o objeto de fiscalização, aí é o objeto de crítica. Ok, pessoal? Então, há que se colocar inteligência nas informações. Vamos passar para frente. Vamos lá. Pacto de compromisso com a gestão fiscal, é o que eu falei, no início tem muito mato alto para cortar, gente, mas depois já começa a ficar mais difícil de economizar dinheiro. Porque você já tirou o grosso, já negociou o contrato, já chorou ali com o fornecedor, diminuiu 20% de cada contrato. E aí você fica se perguntando assim, e agora? O principal é você gerenciar a sua despesa corrente. Tem uma diferença, né? O investimento é aquele que você coloca uma vez num projeto e ele se encerra ali. Tapar buraco, certo? É uma obra, tem começo, meio e fim. E tem despesa corrente, que é coisa que o município não vai poder parar de fazer. Não vai poder parar de pagar aluguel, não vai poder parar de pagar telefone, não vai poder parar de pagar fornecedor de serviço continuado, como, por exemplo, alimentação em hospital. Como é que você vai parar de pagar? Como é que você vai parar de pagar a coleta de lixo? Como é que você vai parar de pagar a poda de árvore? Tem coisa que você não consegue, são despesas correntes continuadas, você não consegue parar de pagar. E aí a tentação do gestor, principalmente quando ele é bom, ele é eficiente, ele quer fazer o máximo. Poda de árvore. É isso, Niterói é super arborizada. Então, se deixar, a gente gasta uma fortuna com poda de árvore, porque é importante para a iluminação, é importante para não esbarrar na rede elétrica, é importante para um monte de coisa. Apesar de que cortar árvore dá um problemão também, viu, gente? Porque as árvores é um outro problema. Então, vamos supor que a gente está cortando as árvores direitinho, mas dá problema. Né? Porque corta a árvore, o pessoal fica triste, perde a sombra, gostava da árvore. Mas tem todo um estudo para cortar a árvore, tá, gente? Não é assim também, não. Estou dando exemplo. Vamos supor, a poda de árvore. Vamos supor que o dirigente tem ali 6 milhões por ano para fazer a poda da árvore. É um serviço que, num mês, você pode gastar 500 mil, ou você pode gastar 1,5 milhão. Porque sempre vai ter coisa para fazer. Buraco, tapa buraco. Você sempre vai ter um passivo. Você terminou de fazer um pedaço da cidade, você faz de outro. Então, se você não coloca um limite mensal ali para a execução daquela despesa, quando chegar no meio do ano, acaba. Então, qual foi o pacto de compromisso com a gestão fiscal? Nós pegamos os 10 maiores ordenadores de despesa da prefeitura, os 10 maiores orçamentos, olhamos ali as 10 maiores despesas de cada um. Vocês podem ter certeza, isso aí responde por 80% da despesa do município. Eu caso aqui com vocês. Se vocês pegarem as 10 maiores secretarias, 10 maiores orçamentos e os 10 maiores contratos, vocês vão fechar, eu diria 90%, eu não diria 80%, não. Eu diria 90% das despesas do município. Ali, você passa uma lupa por cada um e você fala assim, olha, isso aqui você vai ter tanto para executar por mês, não vai poder executar 1 centavo a mais. E você vai fazer a gestão que você precisar para podar a árvore dentro desse valor. É difícil? Dificílimo. Às vezes negociava. Por exemplo, poda de árvores é um bom exemplo, porque tem época do ano que você tem que podar mais. No verão, quando chove mais, aí já cresceu a árvore. Então, ela falava, não, então, peraí. Então, você deixa janeiro, fevereiro e março, eu vou executar 400 mil, e depois tem uma sazonalidade, eu diminuo para 200. Tudo bem, a gente fazia essa negociação.
Mas você colocava um limite para alimentação em hospital, um limite. Porque senão, chegava no meio do ano, o sujeito já tinha comprometido o orçamento dele todo, e aí você tirar da onde o resto? É só organizar, ok? É bom? Não é bom, gente, porque nós vivemos com muitas dificuldades e com muita carência. É muito difícil, você tem que falar não e fazer escolhas difíceis, não é fácil. Mas é importante para você garantir a estabilidade de uma cidade. Porque senão, em algum momento, você para de comprar medicamento, em algum momento, você para de pagar a tapa-buraco, em algum momento, você para de pagar a coleta de lixo, e aí cria uma desestabilidade geral, que até você colocar a coisa toda em ordem de novo, é preciso de recurso, e de recurso, além de recurso financeiro, recurso político também. Então, esse pacto de compromisso, o pessoal gostava, gente? Adorava, né? Os colegas secretários. Primeiro eu falei dos vereadores, agora os colegas secretários. Assinava todo mundo na mesa do prefeito, uma tabelinha cada secretário, prefeito, secretário de Fazenda, secretário de Planejamento, cada um assinava ali a tabela com compromisso da gestão fiscal. Era assim. É ainda, né? Era não, é. Vamos lá. O pessoal adorava. Agora está melhor porque tem mais dinheiro, mas antes era difícil. Bom, a gente acompanhava toda a execução orçamentária com esses informes semanais. É o que eu coloco para vocês. Colocar a luz para fazer gestão. O acompanhamento sobre a natureza da despesa, quanto que ia precisar suplementar naquela despesa até o final do ano se continuasse naquele ritmo, se tinha superávit de outros anos ou excesso de arrecadação em alguma fonte. Quando eu falar um pouquinho dos impostos no final, pode ter algum ano que você tem alguma fonte que arrecade mais do que você tinha previsto, ou arrecade menos, e aí você tem que... Por que a comissão de programação tem ao lado da despesa e o lado da receita? Porque o secretário de Fazenda traz para a reunião da comissão o desempenho de todos os impostos, para a gente ter certeza que tudo aquilo que a gente está comprometendo no orçamento, que a gente previu lá em setembro do ano anterior, está correspondendo no orçamento. Se não tiver, gente, o que tem que fazer? Que é dureza demais. Tem que contingenciar. Não pode deixar empenhar. Não, porque senão, o que é uma prática comum e errada dos municípios que banana toda a situação? Que ninguém aqui vai apoiar quem faça e nem vai fazer. É você fazer um orçamento que você tem uma previsão muito otimista de receita. Então, você põe um orçamento lá em cima para o ano que vem, porque você vai arrebentar a boca do balão em convênio, você vai arrebentar a boca do balão em fonte SUS, você vai arrebentar a boca do balão em arrecadação de TBI. No ano seguinte, aquelas receitas não se verificam. Você já comprometeu, porque você já empenhou aquela despesa toda no ano seguinte, porque você foi muito otimista na hora de construir seu orçamento. E aí o que acontece? Gera o resto a pagar, que é uma receita, é uma despesa comprometida, onde o governo se compromete com o prestador de serviço, porque ele fez, vamos supor que ele tenha efetivamente prestado serviço, haja liquidação, seja um resto a pagar processado, e você não tem o cash a pagar, porque você não conseguiu corresponder na receita. Então, a hora de elaborar o orçamento, você ter uma receita realista para o ano seguinte é fundamental. Ainda que seja conservadora, gente. Isso não é a prática. A prática são orçamentos superestimados, onde se imagina, se coloca que a receita vai ser... Aí, o primeiro ano, você faz tudo lindo, né? Faz aquele tanto de empenho, aí fica lindo, aí vai, resta pagar para o ano seguinte. Sendo até formar um buraco que você já não tem mais para pagar. Que é bem aonde está terminando o mandato, ali depois do 4º ano. Então, é uma tragédia. Assim, muito difícil, né? E essa cartilha aqui é um barato. Vale a pena todos vocês estarem no site da CEPLAG, lá da CEPLAG de Niterói, e é super interessante. É um almanac que fala, se te oferecerem isso, você pode aceitar ou não, tudo desenhadinho, que é para também ninguém deu uma dizer que não sabia. Tá bem bonitinho lá desenhado. Vamos lá. Pode continuar. Bom, aqui a posse do Conselho de Transparência, aqui é um centro de atendimento ao cidadão que a gente conseguiu inaugurar descentralizadamente na cidade, justamente porque o sistema foi modernizado. Pode passar, para a gente chegar naquela parte lá.
Aqui tem alguns reconhecimentos, que eu falei já um pouco. Em primeiro lugar, em transparência, no ranking do Ministério Público. Pode passar. Aqui, prefeito empreendedor. Aqui, em primeiro lugar, no índice de gestão fiscal. Pode ir. Aqui são as nossas parcerias. Acho que é interessante dizer isso. A gente estava muito duro no início da gestão e para construir aquele planejamento estratégico, nós tivemos apoio do setor privado da cidade. Não recebemos nenhum dinheiro, fizemos uma parceria com o Movimento Brasil Competitivo. Alguns empresários da cidade financiaram, passaram recursos para esse lugar e lá eles contrataram uma consultoria para ajudar a gente a elaborar um planejamento estratégico. O E-Cidade, quem apresentou para a gente, auxiliou a gente no primeiro ano de implantação, foi o Estado do Rio de Janeiro, o Proderj, porque por incrível que pareça, né? Em 2013, o Estado vivia um ciclo exatamente o oposto do que a gente vivia na cidade. Era totalmente ascendente, com vida de royalty, pré-Olimpíada, pré-Copa. O Rio de Janeiro em 2013 estava bombando, até ajudou a gente em 2014, no primeiro ano da implantação da cidade. E o PEMAT também, que eu comentei com vocês já, o empréstimo do BNDES. Vamos lá. Pode seguir, tem alguns exemplos de políticas. A gente vai mostrar aqui um skate park, que foi um equipamento interessante, esportivo, que era uma área absolutamente degradada, não é só um skate park, é uma área que era uma cracolândiazinha, completamente abandonada, que foi revitalizada. Pode passar. Aqui é um projeto da Transoceânica, que é a Menina dos Olhos, que foi um grande empreendimento na área de mobilidade, que é um túnel que leva para a região oceânica da cidade, está ali a entrada do túnel, um projeto onde o túnel custou 250 milhões, mais 100 milhões, que é essa parte aqui da mobilidade urbana, foi também projeto do PAC Cidades, foi o único projeto do PAC que foi entregue até agora, o PAC Mobilidade. E a gente é super orgulhoso, o túnel ficou pronto em 2 anos, o que é praticamente um milagre para a administração pública brasileira. Reuniões semanais com o prefeito, muita batida na mesa, mais de 50 etapas, mas o túnel ficou pronto em 2 anos. E agora o projeto de mobilidade com as estações acabou de ser entregue em abril desse ano. VLT, enfim, são ônibus leves, com porta dos 2 lados. Vale a pena conhecer. É lindo. Vamos lá. O restaurante popular, que eu comentei com vocês, pode passar. Um bicicletário, com a nossa política de ciclovia, pode continuar. Tem mais. Aí o Hospital Mário Monteiro, um hospital de emergência, que estava abandonado na região oceânica, foi todo revitalizado, funcionando também. Pode continuar. Esse é o Centro Integrado de Segurança Pública, onde a gente tem essas câmeras. Hoje já são 600 câmeras de monitoramento na cidade, com software inteligente de monitoramento de veículos, de comportamento de veículos, não é só leitura de placa, tem inteligência artificial também. Passa uma moto e passa um carro, 2 vezes no mesmo lugar. Toda vez que passa uma moto, passa outra moto. Aí o próprio sistema já detecta, já dá um alarme, você tem condição de fazer uma abordagem. Já foram dezenas de prisões e identificação de criminosos por meio desse sistema inteligente também de câmeras. A gente fez algumas análises, enfim, com relação aos fatores que possibilitaram esse movimento de reforma gerencial naquela cidade. E o primeiro efeito da questão fiscal, a herança de uma grave situação fiscal e irregularidades no cálculo, mobilizaram para a necessidade de um ajuste de choque de gestão. Inovações administrativas que geraram path dependence, né, que é a continuidade, né? Quando você tem decisões passadas formam uma decisão futura, né? Quando você cria uma dependência daquele caminho. Dar saltos de gestão a partir dos aportes de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, com modelos de planejamento estratégico e gestão para resultados de consultoria com expertise do setor público. Existiam também empreendedores de políticas públicas. Vários gestores de outros lugares que não lá de Niterói também foram para lá, porque nesse primeiro momento a gente não tinha uma estrutura na administração pública capaz de implementar essas reformas. Carreiras muito mal remuneradas, desmobilizadas, desmotivadas. Então é importante dizer que foram realizados concursos para a Procuradoria-Geral do Município, logo no primeiro ano, depois para fiscal de rendas,
fizemos concurso, naturalmente, né? Gari, professor também, mas na área de gestão, a Procuradoria foi fundamental, uma grande modernização na Procuradoria, uma grande modernização na Fazenda, depois veio o analista de políticas públicas e o analista de controle interno. Então, qual é a nossa ideia? Nós que viemos cedidos de outros lugares, agora, somos muito menos necessários. Nós não somos necessários mais. Mas para um momento de transição, foi fundamental trazer. O secretário de Receita era um auditor da Fazenda Nacional, quer dizer, era um fiscal da Receita Federal. O procurador do município era o procurador do município do Rio de Janeiro. Eu do Ministério do Planejamento. Mas aí por que nós fortalecemos as carreiras municipais? Que a nossa ideia é que daqui em diante a gente não seja mais necessário. Hoje eu estou no cargo político, mas a parte toda da Fazenda anda sozinha. A gente só dá o direcionamento. A CEPLAG, a mesma coisa. Controle interno, a mesma coisa. Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental, na medida do possível, estruturar a área de recursos humanos das administrações. Pode passar. Então, agora eu vou falar um pouquinho da nossa Secretaria de Fazenda, algumas boas práticas. E aí, essa parte aqui, gente, vamos acordar, porque ela é um pouquinho mais densa ainda, porque não é só contando a história, mas ela é absolutamente fundamental e eu prometo encerrar em 10, 15 minutos, né? Que aí vai ficar dentro do meu tempo, tá certo? E aí eu vou ficar super feliz em poder responder as perguntas que aparecerem. Vamos lá. Quais são as responsabilidades da Fazenda? A execução da política fiscal e financeira do município, a cobrança dos tributos municipais, a fiscalização tributária e de postura, e o assessoramento aos demais órgãos do município quanto à administração financeira e contábil. Tem alguns órgãos que têm fundos, que precisam de contador, enfim, a gente também faz todo esse apoio contábil aí, a contabilidade geral da prefeitura está dentro da Secretaria de Fazenda. Vamos lá. Pode passar. Bom, uma das nossas atividades hoje é fortalecer o ambiente de negócios na cidade. Para quê, gente? Para aumentar a arrecadação, gerar bastante emprego, é isso que a gente quer, prosperidade. Então, nosso objetivo hoje fundamental, dentro do nosso propósito, na verdade o que a gente tem chamado agora é de obsessão, é a geração de emprego. Geração de emprego, que a gente precisa investir para gerar emprego, a gente vai investir. Isso hoje para a gente é uma obsessão. Vamos lá. Algumas boas práticas, né? Sorteios periódicos para desconto no IPTU, para quem pede nota fiscal, implementamos a nota fiscal eletrônica, o alvará online, a gente também diminuiu a cobrança, isso é bem interessante, bem na linha de trazer as políticas federais, aquela política muito que foi divulgada na época do Ciro, de você trazer liquidez para as pessoas, né? Por exemplo, a ideia de você dar aquela suposta anistia para quem tivesse dívida no Serasa, etc. Isso significa o quê? Deixar mais dinheiro para as pessoas circularem mais a economia. Então, em Niterói, a gente fez isso agora, a gente se inspirou nessas ideias e nós diminuímos as cobranças de juros, por exemplo, de parcelamentos de dívida, com o objetivo de deixar mais dinheiro com a população, para que a população possa gastar na cidade. Nós agora estamos estabelecendo um projeto do bom pagador, ou seja, quem tiver em dia, as pessoas pagam em dia IPTU em Niterói. Niterói cobra bem o IPTU. Então, nós estamos dando desconto de 5% para quem tem o seu imóvel IPTU em dia. Então, estamos fazendo uma renúncia de 18 milhões de reais, que vai ficar na veia da cidade, que é quem tem apartamento, quem mora na cidade. Então, a gente está indiretamente deixando na nossa economia mais 18 milhões, com a retirada dos juros. Eram juros exorbitantes. A pessoa tinha uma dívida na prefeitura, ia fazer um parcelamento, pagava 1% de juros ao mês. Era mais barato do banco pegar um empréstimo e pagar a dívida da prefeitura. Aí a gente tirou também esses juros mensal, passou a fazer uma correção só uma vez por ano, por meio da taxa Selic. Então diminuiu mais da metade também do que a gente cobrava de juros no parcelamento, com o objetivo de deixar que as pessoas tenham mais recursos para gastar na cidade, movimentar mais, enfim, e gerar mais, e circular mais economia. Pode passar. Quais são os principais impostos dos municípios? Gente, eu não vou falar muito
vereadores aqui hoje, que é o Fundo de Participação, enfim. Eu vou falar dos impostos, né, que é aquilo que nós, como governo, temos condição de melhorar de receita, para a gente melhorar o nosso orçamento e aí poder estabelecer políticas públicas que atendam a nossa população de uma maneira mais efetiva. O primeiro deles é o IPTU. É um imposto importante, talvez um dos mais importantes para a maioria das cidades. No caso nosso, Niterói, IPTU e ISS praticamente empatam de importância, mas é porque Niterói é muito intensiva em serviços, né? Nós temos o setor naval, setor de saúde forte, setor de educação forte, mas eles quase se equilibram, mas tradicionalmente o imposto mais importante é o IPTU, onde o fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, o zona urbana do município, incide sobre o valor venal e o sujeito passivo é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio ou seu possuidor. Esse é o imposto do IPTU. O ISS, o fato gerador, é um pouquinho mais abstrato, é a prestação dos serviços constantes da lista de serviços do Código Tributário Nacional, ainda que esses ainda não constituam como atividade preponderante do prestador. Ele prestou o serviço, mesmo que não seja aquela atividade preponderante, vai ter que pagar sobre aquele serviço que está sendo prestado. Incide sobre o valor do serviço e quem paga é o prestador, ou seja, não é o tomador, ok? É o médico, não é quem está indo na consulta médica. Então é o prestador que paga o ISS, não é o tomador. Medida importante para o ISS, nota fiscal eletrônica. Aumentou significativamente essa questão aqui da arrecadação do ISS, é você ter uma nota fiscal eletrônica, é muito mais fácil de você fiscalizar, é muito mais difícil de você sonegar e a nossa arrecadação aumenta substancialmente. E o ITBI é um imposto sobre a transmissão intervivos, a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis. Resumindo, é a transferência de bens imóveis. Quando você compra um apartamento, vende, incide sobre o valor venal e o sujeito passivo é quem está comprando, é o adquirente, ok? ITBI, como eu comentei com vocês rapidamente aquela vez, o ano passado foi uma tragédia, porque a atividade econômica está muito desacelerada, apesar do setor da construção civil ser importante para a gente, nós tivemos uma queda impactante no ITBI, que a gente começa a verificar uma retomada agora já esse ano. É muito importante como gestores, e no caso dos vereadores, como fiscalizadores da execução do setor público, você acompanhar o desempenho dos impostos, acompanhar o desempenho da arrecadação, e você tem audiências públicas na Câmara de Vereadores periódicas, a cada 4 meses, onde os relatórios de gestão fiscal são apresentados, e a Câmara de Vereadores tem condição de conhecer qual é a disponibilidade de caixa, qual é o desempenho da receita, qual é o desempenho da despesa. Isso tudo é apresentado na Câmara de Vereadores quadrimestralmente. Olha, acertei a palavra uma hora dessa. Sem gaguejar. Entendeu? Para todos. Então, é muito importante se apropriar, que parecem ser relatórios são mesmo, muito áridos, né? Mas trazem informações extremamente relevantes. Vamos lá? Para o próximo. Outros tributos de competência municipal. As taxas, taxa de licença para instalação e funcionamento do solo público, ainda são uma arrecadação que não são assim, não é mais quase uma arrecadação regulatória do que efetivamente arrecadatória, entendeu? Regulatória assim, para você regular o espaço urbano, trânsito, do que necessariamente vai fazer um impacto na sua arrecadação. A não ser assim, que seja taxa de lixo, aí dá um impacto razoável, mas tem uma destinação específica, como é o caso da COSIP, por exemplo. A COSIP é a contribuição da iluminação pública, que já é uma contribuição que os municípios, a grande maioria dos municípios do Brasil já tem, ela tem destinação exclusiva para pagar a conta da iluminação pública. Não é a conta de luz do município, hein? Tem conta de luz do município que é a iluminação pública. Quando é próprio, a gente tem que pagar com a nossa receita. Por exemplo, a conta de luz do prédio da administração não pode ser paga com o COSIP, tem que pagar com o nosso recurso. COSIP só paga iluminação pública, ok? Não é toda a conta de luz, é a conta da iluminação pública. ITR. ITR não é de competência do município, mas você pode fazer um convênio com a União, se você fiscalizar o tributo, a condição de você ficar com 100% da arrecadação. Para alguns municípios, ITR, apesar da alíquota ser muito baixa, dependendo das características do município, isso pode significar algum valor interessante. Pode passar. Não é o nosso caso, por exemplo, que nós estamos no município urbano, não tem
ITR. Vou falar rapidamente sobre os nossos, as características da execução orçamentária, nossos instrumentos de planejamento e organização da despesa pública, que ela se dá no artigo 165 da Constituição, por meio do plano plurianual, das leis de diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais. Aqui está escrito lei orçamentária, mas aqui é a LDO, tá? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a gente tem o PPA, que dura 4 anos, e ele declara quais são as metas da despesa, quais são as metas nos programas que se pretendem executar naqueles 4 anos que vem pela frente. A LDO, ela vem todo ano e ela diz quais são as diretrizes da despesa. E após a LDO, aprovada até o final do primeiro semestre do ano anterior, vem a Lei Orçamentária Anual, que ali você tem toda a despesa de pessoal, porque aqui normalmente você não tem a despesa de pessoal, né? Você tem só aquela de investimento e projetos. Então aqui você tem ela inteira, né? A que dá briga mesmo é a LOA, né? É a Lei Orçamentária Anual. A diretriz traz algumas coisas importantes. Isso depende da cidade, né? Qual é o percentual que você pode remanejar fora de lei, que é uma discricionalidade importante para o executivo. Ah, tem uma coisa nova, que veio com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que são os anexos das metas fiscais à LDO. Eu atribuo hoje, talvez a função mais importante da LDO seja realmente os anexos das metas fiscais, onde os entes se comprometem ali com os seus superados, quais são os seus superados financeiros, quais são os seus parâmetros ali da gestão fiscal principais. Eu acho que hoje essa é a principal questão da LDO. Vamos lá. Isso é muito interessante saber também, que são as fases da execução da despesa pública, gente, porque isso traz consequências naquela gestão que eu estava falando para vocês. Lembra que eu falei dos restos a pagar? Você tem o empenho, a liquidação e o pagamento, tá vendo? O empenho, o setor público, ele se compromete que ele deve um determinado valor para aquele serviço, ou produto, para aquela compra. Agora, esse compromisso está feito, só que ele fica pendente de implemento, que se dá na hora da liquidação. A liquidação é a segunda fase da despesa, aonde aquele empenho se torna uma obrigação ou não, e vira um direito adquirido do sujeito que está prestando o serviço ou fornecendo o produto. E, por fim, o pagamento daquilo que foi liquidado, ok? No nosso caso lá, por que eu falei para vocês que é importante vocês conhecerem os processos? Até aqui fica na CEPLAG. Depois que foi liquidado, depois que foi empenhado, a CEPLAG fica com a solicitação do recurso, passa para a CPFGF e autoriza o empenho. Aí o órgão empenha. Daí vai para a Fazenda, para a gente atestar se foi liquidado corretamente, aí tem fiscal de contrato, tem todas as regras certinhas para o ateste daquela despesa. E, por fim, a gente paga de acordo com a liquidação. Inclusive, hoje, por determinação do TCE, nós temos uma ordem cronológica de pagamento. Então, nós não temos qualquer discricionariedade mais com relação à ordem de pagamento. Ela é de acordo com o que for sendo liquidada, vai sendo paga, tem uma lista de ordem de prioridades para cada unidade orçamentária, e conforme for sendo liquidada, aquela despesa entra numa fila e ela vai sendo liquidada, vai sendo paga de acordo com aquela fila que está disponível na internet também já. Todo fornecedor sabe onde ele está na fila, e ali é um orgulho, né, a gente trabalhar assim, né? Você tem uma transparência do fornecedor onde ele está na fila para receber, enfim, o seu pagamento. Hoje é possível para a gente, é bom se diga, porque a gente tem caixa para chegar nesse ponto. Mas não é fácil, porque em alguns momentos as prefeituras não têm, a pessoa tem que escolher. A gente já teve um momento que tem que escolher. Dizer, vou pagar isso, vou pagar aquilo, senta com quem você não vai pagar, não vou pagar isso, vou dividir em 3 vezes, porque tinha condição. Vou dividir em 15 vezes. E é isso, também tem que honrar, né? Você faz um planejamento ali financeiro, porque se você senta com o fornecedor, fala que vai dividir em 15 vezes, o sujeito aceita, né? Os termos. Aí você tem que pagar também. Então, porque é assim que você vai criando uma relação de confiança também com a gestão. Aconteceu isso com a gente, como eu comentei com vocês, com o nosso fornecimento nosso pagamento de serviço de lixo. Vamos lá.
Bom, a questão da contabilidade, que eu queria trazer rapidamente, a importância para você dar transparência para a gestão, que a contabilidade é um retrato de todas as finanças, então ela tem que ser apurada, ela tem que ser bem feita, ela tem que ser feita por profissionais que são capacitados. Pode seguir. Pode passar para o próximo. Slide. Esses dois relatórios que eu já me referi a eles várias vezes, que você tem apresentação na Câmara, inclusive de vereadores, do relatório resumido de execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal, quadrimestralmente, eles são apresentados para a Câmara de Vereadores e os principais números da Prefeitura não são colocados lá. Pode passar. E ali, qual é o quadro que são apresentados normalmente nesses limites, né? Os gastos com o pessoal do Poder Executivo, a dívida consolidada líquida, as operações de crédito, a aplicação em saúde e a aplicação em educação. É importante vocês analisarem aqui, gente, os limites legais de cada uma dessas despesas, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. O pessoal do Poder Executivo, o máximo é 54% da receita corrente líquida. A dívida consolidada líquida é, no máximo, 120% da receita corrente líquida. Gente, isso aqui é importante, sabe por quê? Porque também não é o fim do mundo ter dívida, não. O município pode se endividar porque tem que fazer investimento, entendeu? É igual a gente, às vezes, se você fazer uma cozinha, você pega um dinheiro emprestado, não é o caso da cozinha, porque ela não vai te trazer retorno, né? Mas no nosso caso, por exemplo, a gente pegou um empréstimo grande para fazer um túnel, um sistema de mobilidade para integrar toda uma região à cidade. Isso no médio prazo, você tem retorno de desenvolvimento urbano, você tem retorno de IPTU, você tem retorno de prosperidade, novos negócios. Então, assim, Então, assim, não necessariamente o endividamento vai trazer, é ruim, mas ele tem que ter um limite, tanto que a LRF coloca 120%. Não é ruim se endividar, ok? Se for se endividar pelas razões corretas. Não pode se endividar para pagar folha, porque aí você vai tapando um buraco, descobrindo com o outro, é como se você estivesse se endividando para pagar sua conta de luz, para pagar o condomínio da sua casa. Daí não dá. Tem que se endividar para fazer um investimento, uma despesa que tenha começo, meio e fim, no médio prazo, para trazer o retorno para você conseguir pagar a sua dívida que você fez. Operação de crédito, o máximo 16% para você pagar as prestações, pode ser no máximo 16% da sua receita corrente líquida. Você tem que aplicar na saúde no mínimo 15% da receita líquida de impostos e na educação o mínimo de 25% da receita líquida de impostos. É muito importante na LRF conhecer depois esses conceitos de receita corrente líquida, de receita livre de impostos, porque, por exemplo, tem estado que a educação, o Tribunal de Contas considera uma despesa, por exemplo, com merenda, despesa de educação. No Rio de Janeiro, a despesa com merenda não conta para os 25% da educação. Então, é preciso conhecer ali a característica do seu estado e saber, porque parece que tem pessoas de outros estados, né? Como que os tribunais de contas, o que os tribunais de contas, nas suas histórias de análise de prestação de contas de governos, consideram ou não para as receitas correntes, entendeu? Para as despesas de educação e saúde. É muito importante conhecer isso. Vamos passar para o próximo. Aqui é o nosso balanço, que eu trouxe só porque a gente morre de orgulho dele. Mas aí tem uma história também que passa a questão da gestão fiscal. Como eu mencionei, de 2013 a 2016, nós vencemos todas essas dificuldades. E como tem aquela frase de que a sorte segue a coragem, a partir de abril de 2017, entrou em operação Campo de Lula e, de uma forma absolutamente inesperada, a maior produção de petróleo do mundo. E nós temos 40% dos recursos de participação especial do petróleo deste campo. Então, nós passamos a ter uma receita muito forte de petróleo, muito agressiva. Hoje nós temos uma dívida líquida consolidada de menos 26%, aquela que pode ser até 120% pela LRF. Nós temos um superávit de 26%, significa que a gente tem em caixa 26% a mais do que a gente precisa pagar de toda a dívida do município. Isso foi decorrência de forte ingresso e uma gestão fiscal responsável que a gente terminou 2016 muito ajustado. O que a gente está querendo dizer? O que tem algumas observações a fazer em relação a isso? Dinheiro de royalties você não conta,
dinheiro de royalties é extraordinário, só serve para fazer investimento e que no médio e longo prazo traga um retorno de receita para o município. Nós criamos o prefeito enviou para a Câmara de Vereadores e foi aprovada uma emenda à Constituição do município, a lei orgânica do município, criando uma poupança dos royalties. Toda vez, entra 4 vezes por ano a participação especial. A gente guarda 10% nessa poupança, que ela não pode ser tocada nem para fazer investimento, para nada. Ela só pode ser tocada no caso de uma frustração inesperada de receita, ou seja, se a receita que a ANT previu, ou se a receita que a lei orçamentária previu para royalties naquele ano não se cumprir, você pode sacar só até 20% no ano, até 20% do que está depositado no fundo, quer dizer, você não pode raspar o fundo num ano só, ele vai durar pelo menos 5 anos, e você só pode sacar 50% da sua frustração, que é para obrigar já a administração aí apertando os cintos. Então, hoje a gente tem uma poupança que já tem 220 milhões de reais, e até o final do ano deve chegar a 240, onde a gente vai separando, como a gente faz no condomínio da gente, e é o oposto do que o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, fez, que vendeu o direito futuro de royalties, enfim, a preços que depois no mercado nem cumpriu por causa de crise cambial, do preço mesmo do Brent de petróleo. A gente está guardando para as gerações futuras de Niterói. Consultem o site Niterói do Futuro, que é o maior orgulho nosso, porque quando a gente fez esse último depósito, chegamos a 220 milhões, até nos painéis de trânsito da cidade a gente colocou poupança dos royalties, 220 milhões, Niterói do Futuro, porque é para as nossas crianças, é para os nossos filhos, para os nossos netos, terem uma continuidade no serviço público, terem uma cidade estável, não enfrentarem choques, como a gente viu em cidades vizinhas ali tão perto da gente. A história é essa, cada um constrói a sua história. Foram momentos difíceis, alguns momentos dramáticos, que não cabe aqui a gente relatar, mas houve momentos dramáticos de muita injustiça, de muita dureza, mas nós superamos todos eles, e para a gente é um orgulho estar hoje contando isso aqui, e principalmente ajudando a construir a história de um partido, de cidades e principalmente do país. Então, muito obrigada pela atenção. O feito que você ficou mais feliz de ter executado? E qual a sua maior frustração? A criação da controladoria foi um feito muito importante, e acho que a construção das creches também. Acho que foram duas coisas, foi a maior construção de escolas, né, da história de Niterói. Eu acho que a construção das creches e a criação das carreiras de auditor e de analista, porque dá uma sensação de perenidade, sabe? Dá uma sensação de que as coisas vão continuar. Foi a maior alegria. Cada vez que a gente visita uma creche, vê a possibilidade daquelas mães trabalharem, aquelas crianças ficam lá o dia inteiro naquela qualidade de serviço, é um orgulho muito grande. E a maior, não digo que seria uma frustração. Eu acho que a maior tristeza foi a injustiça que o prefeito sofreu realmente no início do ano, mas ainda bem que ela foi revista pelo próprio tribunal, e está em ativo e continua arrebentando aí, depositando dinheiro nos royalties, na poupança dos royalties e trabalhando para as cidades. Foi uma tristeza, foi bem uma frustração. Eu queria só fazer uma correção aqui, a parte, já que a beleza vem agora. Eu quero ler a para inspirar uma data, colocar mais dinheiro. Não é. Pessoal, não pode intergenciar, não sei se não adianta você falar, porque o pessoal lá não escuta. Só que seja... Não, eu queria só corrigir o que você falou aí, é o seguinte, ó. Eu até anotei aqui, eu queria te dar os parabéns pela palavra, colocar mais dinheiro para a população e gerar mais empregos. E a segunda, parabéns pela palavra, abrir um restaurante social, mesmo com dificuldades, pois quem mais usa são os aposentados. Então é a cara do PDT, você. É o PDT fazendo história. E você viu, né? A alegria maior foi construir as creches. Quem constrói escola não constrói presídio, né? Assim que o Leonel Brizola falava. O Júlio lá de Parelheiros, ele pergunta qual que é o melhor caminho para conseguir as informações para que precisamos para conhecer o nosso município politicamente e tecnicamente.
essa questão da gente conhecer o município e comparar um município com o outro, que aí você sabe, se há políticas públicas que você está fazendo no município, você tem que comparar com um município mais ou menos da mesma grandeza. Só que a gente não vai achar nenhum município de 9 milhões e meio de eleitores. Então ela vai dar uma explicada, mais ou menos, em como vocês acharem. Como eu achei interessante São Paulo, né, especificamente? Regiões, você selecionar regiões e fontes. Quais são as fontes? IBGE, DataSUS, INEP, os da educação. Você tem os relatórios de IDH da ONU, você tem rankings desses que as próprias federações fazem, Connect Smart Cities para a cidade inteligente. Mas eu iria nos oficiais, eu iria no IBGE, tem muito dado. DataSUS tem muito dado que você pode usar. INEP tem muito dado. Eu acho que esses são os principais. IBGE tem da área econômica, da área social. Eu iria nesses, para começar. E aí depois IDH, mas começaria com esses aí. Muito bem. Tem aqui o Daniel Mariano, que ele já colocou PS, a meia aula. Aí a primeira pergunta dele foi mais ou menos em cima dessa resposta que você deu, que foi aonde procurar. E na segunda pergunta dele, ele pergunta se tem algum livro que você detalha as boas práticas de uma gestão pública financeiramente. Nós vamos escrever essa história. Para os estudantes. Então, nossa ideia é escrever um livro sobre essa experiência, vai sair. Eu esqueci de falar um lugar importante para pegar os dados fiscais, são esses relatórios, que são publicados quadrimestralmente, tá? Os relatórios de gestão fiscal, RGE, eles são publicados no Diário Oficial e devem ter no site dos municípios, já devem estar no site dos municípios, esses relatórios. A gente pretende contar essa história num livro, sim, e de bibliografia, eu recomendaria talvez esses de choque de gestão, de Minas, mas eu acho que vale muito a pena cada um construir a sua história mesmo, assim, sabe? Saber quais são os fundamentos, porque cada município vai ter uma realidade. A gente teve essa realidade inesperada em 2017, então é bom conhecer a teoria, a gente vai escrever, mas é importante cada um ter também a força para construir a sua história. Todos podem construir a sua história. Muito bom. Tá, já te entrego. O Jonathan, ele pergunta o seguinte: se você sentiu resistência e de que tipo para propor a inovação da gestão lá? Porque toda inovação, tudo que é novo tem resistência, né? E ele fala em busca, você buscou ou tem experiência de fontes internacionais para financiar projetos lá em Niterói? Sim, interessante. Eu coloquei algumas parcerias importantes, né? Nós tivemos uma parceria do Instituto República, do Comunitas, para a nossa política de segurança pública. Estamos agora com um projeto no MRE para a área de patrimônio cultural e, enfim, desenvolvimento do museu, de cinema. Nós tivemos, é muito importante procurar parceria, gente. É muito público, Instituto Público, a Macroplan mesmo, por meio do movimento Brasil Competitivo. É muito importante buscar apoio. Areja traz inovação. A gente teve uma parceria com a Vetor Brasil, onde a gente trouxe trainees, e aí eles vêm com ideias novas, inovadoras, conseguem implementar política pública. Foi super boa experiência de trainees também para a administração. Eu acho que vale muito a pena procurar parcerias. E qual foi a outra mesmo pergunta? Foi parcerias e... A parceria e a outra... inovação. Tem resistência natural, né? Existe no setor privado também. Algumas pessoas, porque são muito ansiosas e realmente têm medo de que se perde o controle, a coisa saia do rumo, né? E não concorda, acha que aquilo vai dar errado, mas não é por má fé. E existem resistências de outra natureza também. E aí há que se ter realmente uma decisão política muito forte. É isso. Controle com o dinheiro dos outros não é fácil.
Você usa o SEI, que é um Sistema Eletrônico de Processamento Administrativo. Você tem empresa municipal de tecnologia, como aqui em São Paulo a gente tem a Prodan, que faz um serviço espetacular. E quais são os desafios na contratação de tecnologia? Porque tecnologia você não consegue mensurar como uma mercadoria. Essa é da Bárbara. Olha só, como Niterói não é uma cidade muito grande, a gente fez uma opção de deixar essa área de aquisição e centralizada de tecnologia dentro da CEPLAG, inclusive dentro da minha área, era a modernização da gestão. O que eu posso te dizer sobre isso? Para o posto do nosso município, a gente chegou à conclusão que não vale a pena ter uma empresa de tecnologia. E qual foi a estratégia que a gente usou para a gestão da tecnologia? Constituímos o Comitê Executivo de Tecnologia da Informação, que qualquer aquisição de compra, serviço, qualquer coisa na área de TI, antes de ir para a CPF-GF, passa pelo Comitê Executivo de TI. Que é para quê? Você uniformizar as compras de todos os órgãos, comparar preços de outsourcing. Então, o CET, o Comitê de Governança de Tecnologia, que é fundamental. E a parte mais operacional, como que a gente no começo fez? Porque não tinha gente especializada. Um concurso de analista de políticas públicas, eu fiz uma área especializada em TI. Então, alguns que entraram, foi especificamente para atuar em TI. O que eu fiz até esse pessoal entrar? Contratei uma empresa de fornecimento de serviços para fiscalizar a empresa de TI que estava implementando o sistema. Então, era uma contrabalança, não era um sistema ideal, foi uma fase de transição até eu fazer o concurso, entendeu? Mas eu acredito que os concursados da área de TI, no setor público, devam ser para governança, não para prestar o serviço, porque são tecnologias que mudam muito, profissionais que mudam muito. Então, eu acredito que eles devam tratar da governança da TI. E aí, se empresa pública, se da administração direta, se uma autarquia, aí é da escolha da administração, de acordo com o porte do município, o tamanho da despesa. Eu, às vezes, até me questiono se Niterói já não estaria no momento de ter um órgão mais independente para a área de TI, porque a gente tem hoje muita coisa de TI na cidade, né? De cidade inteligente. Me pergunto, assim, talvez seja um movimento mais para frente. Mas no início foi dentro da administração direta mesmo. Mas o importante, eu acho isso, é na administração ser a governança da TI, entendeu? Pode-se dizer que é quase impossível você ter uma gestão com crescimento hoje sem o apoio da tecnologia e da informação? Impossível e errado. Porque você não consegue dar transparência aos dados se você não tiver fidedignidade dos dados. E você só tem isso por meio de uma tecnologia bem organizada. Então, há que se buscar, sim. É lógico que não precisa ficar mandando foguete para a Lua, entendeu? A gente brinca no nosso sistema, um sistema de base de dados aberto, entendeu? Eu estou muito criticado no começo, esse sistema não dá para uma cidade do porte de Niterói, o sistema é muito tosco. Aí eu falava, gente, é o que a gente tem. Aí eu até brinco até com os próprios donos do sistema que implementaram, né? Falou, olha, a gente andava a pé descalço na chuva, na brita. Agora a gente anda de Kombi. Aí eles falam, não, Giovana, Fiorino, vai, Kombi não. Mais ou menos, né? Tá virando Fiorino. Mas assim, há que se avançar, né? Com os recursos que você tiver, não precisa mandar foguete para a Lua. Outra coisa, tem que ter muito planejamento na área de tecnologia. Porque todo mundo chega te vendendo tecnologia de tudo que é lado, todas as soluções mirabolantes, tabajara, aquela coisa assim extraordinária. Então é muito importante ter um planejamento. Eu preciso disso primeiro, depois eu preciso disso. Nem me traga aqui fornecedor de outra coisa. Não me apareçam com gente. Eu tinha uma raiva, eu proibi. Falei, não vai me trazer nenhum vendedor aqui. Foi uma crise. Falei, eu preciso disso, eu não estou contando de fazer o que está no meu planejamento, eu vou ficar... Não. Tenho que ouvir um pouco o mercado, participar de feira, de uma palestra de inovação, ler os artigos, que é para justamente você saber o que incorporar no seu planejamento.
né? Você também está atualizado. O mercado te traz coisas novas, mais criativas, mais inovadoras, porque dentro do governo, mas quando você tem protocolo, gente, você vai inventar o quê? Entendeu? Então a gente não tinha. Agora a gente já está conseguindo ter mais criatividade para outras coisas, né? Aplicativos, Hackmeet, né? Hackathon, para soluções. Aí você consegue. Mas primeiro você tem que. Exatamente, tem que pelo menos estar com o pneu cheio. Eu acho que é isso, planejamento na área de TI. Então você vai ser sufocado por um monte de coisa do mercado e não vai fazer o que você precisa. Falando em planejamento, hoje você deu um show aqui de planejamento. Se vocês pegarem a aula dela e esquecer tudo da finança e tudo que ela falou a respeito de finança e focar só no planejamento, vocês fazem um planejamento estratégico para a campanha de vocês. Ela deu um show aqui de questão de planejamento. O Roberto Ribeiro, seu Roberto, numa gestão municipal que se instala com débito e déficit, como arrecadar para botar o orçamento em dia? De onde tirar esse dinheiro? Eu acho que é isso. Primeiro, é cortar o mato alto. Ver para onde está indo o dinheiro. Bota uma lupa. Está indo para onde? Tá, não tem? Tá, não tem, mas não tem, está indo para onde? Quanto está indo para isso, para aquilo? Pega aquilo que eu te falei, os 10 maiores contratos dos 10 maiores orçamentos. Aí você vai saber quanto está indo. Não, eu vou querer gastar menos nisso e vou colocar mais aqui. Eu vou tirar daqui e vou colocar aqui. Só por causa de atividades como essa que a gente conseguiu, por exemplo, reabrir o restaurante popular, porque a gente tomou decisões de tirar de outros lugares, naturalmente. Com todas as críticas, tá? Que vieram, inclusive. Então, você olha primeiro, diagnóstico, você olha para onde está indo a despesa. Toma a decisão do que você vai cortar. Como aumentar a receita? Primeiro, tem que cobrar imposto. Imposto não se chama voluntário. É a obrigação do cidadão pagar e é a obrigação do Estado cobrar. A gente tem que cobrar com justiça, com transparência e fortalecendo a cidadania. Mas é muito difícil cobrar imposto, gente. Dá dó. Mas não é uma opção. Até porque, se a gente não cobra imposto, a gente está fortalecendo uma concorrência desigual, está quebrando a hegemonia entre prestadores de serviço, porque um paga, o outro não paga. Então, é dever cobrar imposto. Eu estou falando isso porque é difícil. Muitos municípios não cobram o IPTU direito, muitos municípios não cobram o ISS e ficam dependendo só de transferências. Seja de fundo de participação, seja as transferências das cotas do ICMS, que o Estado repassa, mas no fundo, tudo seca. A independência federativa vem da capacidade de tributar de cada um dos municípios. Sempre digo, tributar com justiça, com transparência, com um processo administrativo que o contribuinte possa contestar o auto, a fiscalização, o tributo que foi cobrado, mas há que se cobrar. E como cobrar direito? Com uma fazenda, primeiro, profissionalizada, competente, com servidores estáveis, que tem uma remuneração adequada, porque sem uma organização, sem uma administração pública organizada, nem receita nem despesa você consegue fazer bem feito. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre isso. Entendeu? Tá? Muito bem, vamos lá. Dentro dessa... eu até troquei a pergunta aqui. Deixa o celular aqui, que daqui a pouco eu vou para a internet. Até troquei a pergunta porque tem uma outra pergunta do Duarte, Jonas Duarte, que ele fala, um município na China, é na China, é isso, né? Ele construiu um banco, e com esse banco construiu 200 quilômetros de metrô. E milhares de empresas de 2000 a 2010, a 2018. Poderíamos criar um município com mais independência do Estado e da Federação? Seria melhor para você, no caso, como secretária de município de Niterói? Isso tem sido discutido, né? A gente até haveria, em tese, uma possibilidade de você criar um fundo de desenvolvimento com esses recursos dos ROIs, em que a gente pudesse financiar projetos, né? Fazer empréstimos. Houve até essa ideia, não é uma ideia descabida, é uma ideia possível. Existem estados que têm fundo de desenvolvimento ali, estadual,
Acho que é uma governança muito complicada para se fazer em nível municipal, não é fácil. Quem vai sentar em cima desses recursos, né? A verdade toda é, os nossos recursos para investimento, nós optamos por deixar no orçamento. Apesar de serem muito altos, a gente, por quê? Porque aí é a Câmara de Vereadores que vota, que é uma coisa que a Constituição já traz, entendeu? Aonde vão ser alocados os recursos. Então a gente achou mais legítimo e democrático deixar os recursos de investimento na Câmara de Vereadores, no orçamento. Com relação à independência federativa, eu acho um quadro difícil pela capacidade de financiamento dos municípios e dos entes brasileiros hoje, entendeu? Nós temos muita dificuldade de nos financiar. Então, imaginar que seria um financiamento externo, sem o lastro da União, essa proposta tem avançado. Os organismos internacionais estão doidos para emprestar para estados e municípios sem o aval da União. Até porque o aval da União hoje, com a nova metodologia do CAPAG, deixou quase todo mundo fora da possibilidade de se endividar externamente. Mas estão criando alguns projetos agora para melhorar essa capacidade de financiamento. A própria STN está trabalhando com alguns entes para eles saírem do CAPAG, melhorarem a sua avaliação do CAPAG. Mas, assim, de alguma forma o dinheiro tem que vir de algum lugar. Se seja num banco, numa agência de fomento, de um financiamento internacional. Então, uma coisa é verdade, um município que queira criar essa independência, vamos supor, dar um exemplo prático, securitização da dívida, né? É uma coisa que o município sozinho pode tentar fazer, tá? É meio controverso ainda juridicamente, mas acredito que com alguma norma que está sendo aprovada aí no Senado, isso possa acontecer. Para municípios maiores pode ser uma coisa interessante. O município tem que ter muita confiança do mercado. Ele tem que ter um processo de avaliação do mercado para ver se aquele título do município vale a pena. Então, eu acho que no Brasil é um pouco complicado isso, sabe? A gente criar essa autonomia toda aí para investimento. Acho que, o problema é assim, o financiamento vem da onde? Esse banco da China, vai ver que o município tinha receita para criar esse banco. A China é bem diferente daqui, depois eu posso até explicar. Então, eu não sou muito otimista com essa independência toda, não. Você tem uma guerra entre os entes, eu não sou muito favorável, não, por incrível que pareça. Viu o Banespa que aconteceu, né? Banerj, tem muitos bancos estaduais aí que foram toda falência. Mandaram aqui, ó, que é legal também, mandaram como uma sugestão a Datapédia, como um setor de pesquisa. E aqui ela pega e fala, tem também informações sobre voto versus candidato de 2000 a 2018, também georreferenciado. Então você pode cruzar os dados aí da sua região com outra região e do candidato que foi forte em uma ou em outra. Chama Datapédia, tá? Veio pela internet essa. Datapédia. Depois a gente pode mandar para vocês os links, tanto do que ela falou, quando a gente for mandar a apresentação dela para vocês, como os links dessas pesquisas que ela citou e essa que veio pela internet. A gente manda junto com os slides, tá? Boa noite. É o Lauro. Obrigado pela aula, muito interessante. O caso do lixo, RSU. Como está a gestão, a coleta seletiva? Aterro? Interrogação. Algum projeto para geração de bioenergia? Bioenergia, é isso? Através do RSU? Agora, tem eu não sei como que está lá. Tem essa questão que hoje toda cidade tem que ter a responsabilidade pelo seu próprio lixo, né? Isso daí, como que tá? Eu acho, por exemplo, um absurdo. Eu pago taxa de lixo lá na cidade onde eu moro, chama Mauá. Olha, eu acho um absurdo não por pagar a taxa de lixo, que é R$24, se eu não me engano, nem sei direito. Mas eu acho um absurdo porque eu moro num local onde tem o maior lixão da América Latina. E eu recebo lixo de 9 cidades, da Baixada, do ABC, de São Paulo, e eu ainda tenho que pagar a tarifa do lixo. Como que está em Niterói? Isso é muito mais um orgulho nosso, né? Porque a gente tem um aterro sanitário totalmente... Então, já que é para contar a história, vamos contar, né?
O Morro do Céu tinha um lixão, anos. Até o Bumba, que vocês conhecem tanto a história, era um lixão que virou uma favela em cima do lixão, que quando choveu, aquilo não tinha nada embaixo, por isso que aquelas casas todas caíram, porque estavam em cima de um lixão. Ninguém sabia que aquilo era um lixão aterrado, porque ninguém sabia, né? Quem estava lá foi construindo ali em cima do morro. E o Morro do Céu, que é um lugar muito debilitado da cidade, talvez a nossa área de região ali mais fragilizada, onde você tinha o lixão, e, enfim, na década de 90, havia até um trabalho para tirar as crianças do lixo, conscientizando pais, há outras fontes de vida, vamos botar suas crianças na escola, tirem do lixo. Hoje o Morro do Céu é um aterro sanitário totalmente regulamentado com uma usina de biodigestão, onde nós vamos gerar, já está contratada, já começou a ser implementada, e vamos gerar energia para 40 mil residências. Praticamente todo o bairro, que é o bairro que sofre com o aterro, vai ter a sua energia gerada pelo resíduo, que o nosso presidente da nossa empresa de lixo, ele não gosta de falar de lixo, ele gosta de falar de resíduo. Não existe lixo, existe resíduo que pode ser sempre aproveitado de alguma forma. Então, a gente hoje tratou esse assunto, mas são soluções complexas, não são baratas, mas tem muita tecnologia já. E a solução de coleta seletiva é cara também, a gente vai avançando aos poucos, mas é um valor público, né? Nós não temos mais para onde fugir, vamos implementando aos pouquinhos, dependendo do bairro mais fácil coletar, dependendo do tipo de gerador também. Então, mas eu acho que a lógica é essa, não tem lixo, são resíduos, aperfeiçoar o conceito de cidade circular, de economia circular, onde a própria cidade consome, gera toda a sua energia, digamos assim, para você conseguir gerar para o planeta a menor quantidade negativa possível de resíduo, de poluição e etc., e você possa, no máximo, ter aquela economia circular dentro das cidades, gerando a sua energia, tratando os seus resíduos, gerando energia a partir do resíduo. Então, dentro desse conceito de economia circular. Bom, é a última pergunta. Muito obrigado por todos. Eu vou fazer a última pergunta e já vou deixar ela fazer o encerramento, porque eu não sou muito bom nesse negócio de microfone aqui. Lembrando que temos reuniões das coordenadorias essa semana, então vocês entram lá no site do PDT, pdtsaopaulo.org.br, verifica lá na agenda que está marcado todas as reuniões das coordenadorias, tá? É possível implementar um sistema através de um software livre, que é livre. O nosso é software livre, está no portal de software livre do Ministério do Planejamento. Lá na SLTI eles têm um software livre, uma lista de software livre, você pode escolher um e baixar. Quando é um município pequeno, melhor que seja assim mesmo, porque você não tem muito custo para comprar o software e para manter. Tem sim, tem um portal de software livre no Ministério do Planejamento. Muito bem. Estava fazendo um comentário aqui por isso, sobre a questão da sobre o cooperativo, o poder público tem que lançar um incentivo para a estrutura. Aí, além de tudo mais, gera renda para uma coisa as cooperativas elas têm uma população de trabalho e as pessoas se organizam. O poder público tem uma estrutura e dá o estágio, as cooperativas vão embora. Ajuda muito. As cidades que você encontra muito, como no caso de São Paulo, muito moradores de ruas, muito o pessoal recluso que acaba de sair de uma penitenciária e não tem o mínimo local para ir, não tem onde ir, o pessoal, os moradores de rua que não tem como se manter, as cooperativas são muito de reciclagem, são muito, ajuda muito, acabou. Praticamente acabou, né? O nosso prefeito aqui, ele não está muito preocupado com política pública. Vamos colocar o PDT aqui, que melhor. Pode ser, mas eu não quero dar
os adversários dela, começar a bater nela agora. Então vamos deixar isso como um planejamento estratégico. Já estão batendo sem falar. Se falando, então, aí a Giovana não tem mais uma noite de sono. Ó, aquele site da transparência nunca foi tão vigiado, gente. Giovana, obrigado pela presença. Eu vou deixar para você fazer o encerramento, para você se cumprimentar. Muito obrigado por ter vindo até São Paulo, especificamente para a Escola de Candidatos. Agradecemos muito e esperamos que no futuro breve você consiga voltar aqui. Agradeço a todos, parabéns, boa noite, muita sorte, muito trabalho, e disposição, motivação, porque São Paulo precisa, o Brasil precisa de pessoas com energia como vocês. E um bom trabalho a todos.